Olá, namastê, sintam-se todos bem-vindos, eu sou Nusa, terapeuta, e essa é a continuidade do vídeo sobre relacionamento familiar, tá? Então vamos pegar o gancho da última pergunta, né? Nusa, você então tá me dando o direito de culpar os meus pais e os meus ancestrais por terem errado comigo, que sou filha, certo? Eu disse que é exatamente o oposto, tá? Eu não vou repetir aqui a resposta, tá? Então, agora que você já sabe a raiz, a causa, claro que eu tô falando de uma forma abrangente, tá? Em sessão de teta, a gente vai muito mais profundo nisso tudo, tá? Então, agora que você já sabe a raiz, você precisa fazer uma escolha em tua vida, né? E que escolha é essa? Quem faz escolha? Adulto. E adulto simboliza responsabilidade, tá? Adulto, você tá falando assim, Nusa, agora eu pago as minhas contas. Beleza, você tá sendo responsável, você tá sendo em partes ali adulto. Mas o adulto maduro e responsável por si é muito mais profundo que só pagar as contas, né? É essa maturidade das escolhas, porque 100% do nosso dia são escolhas. Você escolhe levantar da cama, você escolhe abrir os olhos, você escolhe o que comer no café da manhã, você escolhe como você vai para o trabalho, o seu humor e por aí vai. Então, 100% do nosso dia são relacionamentos e também são escolhas, tá? Então, você tem duas escolhas básicas e primárias. Então, a primeira, você segue culpando e ressentindo, com raiva, revoltada com os seus pais e vice-versa, né? Os pais com os filhos. Ou seja, o jogo de quem é culpado de quê aqui, certo? E permanece dessa forma em um estado mental e emocional infantilizado, imaturo. Ou tem a segunda opção de escolha. Você escolhe processar essas informações que você está recebendo aqui, vive o processo de compreender essas informações, leva essas informações lá para dentro de você, como se você estivesse mastigando essas informações. Você pensa, você entra num processo de profunda reflexão, aí você vai adentrar o processo de aceitar que foi um fato, aconteceu, certo? E você escolhe com esse fato de que aconteceu. Tem como eu rebobinar a fita e voltar atrás? Não tem. Então, eu escolho, neste processo, me perdoar. E perdoar os meus pais. Tá? Então, é um processo. O perdão, ele é um processo. Processo de entender, um processo de refletir, um processo de aceitar. E agora eu tenho que fazer uma escolha. É um fato. Nusa, se eu não perdoar, eu consigo seguir em frente a nível subconsciente? Não, você não consegue seguir em frente, porque a crença que foi construída ali, a crença bloqueadora, limitadora, que foi construída ali, ela vai ser a tua motivação. Então você vai manifestar, vai criar e vai manifestar mais daquela crença a nível subconsciente, tá? E quando você escolhe perdoar os seus pais, você muda o rumo da sua história. Você começa a vivenciar esse processo de sou adulto agora, fazendo as escolhas e sendo responsável pelas consequências que as minhas escolhas vão me gerar. Certo? Então, neste processo que você se torna adulto e agora você é responsável pelo seu bem-estar, você escreve a tua própria história. E se você escolheu a segunda opção, você entendeu finalmente seu real poder, poder de escolha.
né? Que você é a única pessoa capaz de aprisionar ou libertar você, certo? Agora vamos lá. Eu fiz um desenho de pré-primário, mas é mais para vocês compreenderem aqui, ó. Vamos voltar, tô falando aqui, tá, gente? É muito importante que vocês tenham em mente a questão da consciência, porque quando você me escuta falando, você pode entrar em um processo de negação, dizer assim, não, eu não me percebo assim. A percepção que você vai ter inicialmente é uma percepção de 5%, tá? Quando você... Nusa, esse 5% ele pode ser transformado? Pode, tá? À medida que você se torna... quando você percebe conscientemente as situações que você vive, esse número vai cada vez mais aumentando, tá? Então, o que que acontece? Aqui, ó, aqui tá uma historinha, né? Os pais que escolhem gerar uma criança, certo? E quando a criança sente a falta dos pais, o que que os pais normalmente dizem para essa criança? Normalmente, não estou dizendo que todos os pais fazem isso. Não estou dizendo que todas as famílias vivem isso, porque eu esqueci a palavra agora. Enfim, há sempre aqueles que não vivem esse tipo de história. Daqui a pouco a palavra me vem. Então vamos lá. Então esses pais decidiram gerar uma criança. E quando essa criança fala, né, ou esse adulto que cuida dessa criança fala para os pais, né, que essa criança está sentindo sua falta. O que que normalmente os pais dizem para essa criança? Que a causa da ausência deles é a própria criança. Você que é pai, que é mãe, você tem a noção do nível de responsabilidade que essa criança, sem ao menos saber se defender, carrega? Não, né? Então essa criança, com essa ausência e sentindo a causa da ausência dos pais na vida dela, aí vai gerar ansiedade, porque é essa troca energética que rola aqui, ó. É uma troca energética muito, muito densa. Ansiedade, insuficiência, escassez, que é o mesmo que falta, é o ressentimento, é a rivalidade, é o ódio, é o sentimento de vingança, é a sensação de imerecimento. Eu sou indigno da presença dos meus pais, do olhar dos meus pais, de receber valor dos meus pais. Isso tudo eu tô falando a nível subconsciente, é isso que acontece no subconsciente. É isso que a criança entende. Se não é uma ou outra, é a combinação disso tudo. Isso é só, tô falando de criança, eu já vou pro adulto daqui a pouco, tá? Então, é isso que acontece no lar. São estranhos. Então, se os pais são incapazes de serem responsáveis por escolher ter uma criança e ser responsável pela consequência dessa ausência e de tudo mais que ocorre, como que essa criança vai aprender? Com quem que ela vai aprender a ser responsável? Fica a pergunta para reflexão. A pergunta retórica, não precisa responder. É uma reflexão. Daí, então todas aquelas perguntas do vídeo anterior, é só vir aqui, ó, nessa história. O que é tão difícil? Não usa. Quem está criando tudo isso? Então, você que costuma dizer assim, o meu filho,
na adolescência, né? Porque tem uma pergunta assim de adolescente, né? Que os adolescentes fazem isso constantemente. Essa pergunta constante. Por que eu não sou compreendido? Por que é tão difícil conversar com meu pai? Por que meu pai não me escuta? Por que a minha mãe não me ouve? O que acontece no USA? Né? Porque essa criança se acha um erro, se acha um peso para os pais. Quem que é o aborrecente da história aqui, gente? O aborrecente da história, tá? Porque normalmente é essa frase que os pais utilizam. Porque quando os pais me procuram, sempre a responsabilidade é do filho, nunca deles. Tá? Eles são vistos e construídos pela sociedade como os bons, os heróis, os responsáveis, mas na prática, normalmente, não é isso que acontece. Tá? Então, essa dificuldade nasce e cresce de pais que são irresponsáveis. São incapazes de explicar para uma criança ou para um adolescente, ou até mesmo de ser humilde o suficiente para reconhecer a parcela de responsabilidade, porque a decisão de ter uma criança e de gerar a falta, a ausência, foram dos pais. Certo? Agora, essa criança já não é mais criança. Esse filho já se tornou um adulto. Então, nós consideramos que agora esse adulto é 100% responsável pela vida dele. É a fala anterior, né? Que seria a segunda opção, quando se escolhe a segunda opção, né? De perdoar, seguir em frente. Agora, eu vou criar uma nova história para eu viver. Eu quebro esse padrão. Deixa eu colocar aqui uma caneta vermelha. Olha só, acontece a ruptura. Esse filho adulto, ele rompe com essa frase, com essa energia de colocar a responsabilidade nos pais. Então, esse filho rompe essa estrutura, porque quem é responsável por mim agora sou eu. Então, eu escolho perdoar a mim mesmo por ter acreditado, por ter me colocado nesses lugares pequenos, ter me feito pequeno para caber, e eu faço diferente do que os meus pais fizeram. Então, essa criança que teve toda essa trajetória se tornou adulto e fez a opção de seguir em frente sendo responsável pela tua própria história. O perdão acontece. E esse adulto segue diferente, fazendo diferente. Como se faz isso no USA em sessão de teta? Né? O criador, ele reprograma essas informações, tá? Então é isso, vamos repetir o que eu falei no vídeo anterior? Estamos à procura de culpados? Não. Não estamos à procura de culpados porque eu não acredito em culpa, eu acredito em responsabilidade. E responsabilidade é o mesmo que poder, empoderamento. Beleza. Fomos responsáveis por essa estrutura, construímos essa estrutura juntos, mas eu decido romper com essa estrutura e fazer diferente. Perdoo aqui e vou buscar novas formas de construir a minha vida. Vou ler livros, vou fazer cursos, vou entender um pouquinho mais sobre essa estrutura criada a nível subconsciente, né? Para construir uma história diferente, tá? No próximo vídeo, fico por aqui, no próximo vídeo a gente já vai para relacionamento afetivo romântico, que é o que vocês me trazem tanto aqui também, tá bem? E é isso, gratidão pelo tempo que você separou para me escutar até aqui. E é isso, a gente se vê em breve. Abraço!